Mais uma vez, boa tarde a todos, que bom ver o povo Santo Cristo aqui reunido, todo mundo aqui já é mais caminhado de igreja, todo mundo conhece, tirando aqui o que está conhecendo agora, mas já conhece muito. Então, muita alegria que eu vejo a Mauri preparando, junto com a Solange, esse curso e um estudo sobre liturgia, né, Mauri? Que vai ser, está até muito com a Mauri sobre isso, que eu vejo como não somente para o Santo Cristo, mas para demais paróquias e comunidades também, porque é um estudo muito abrangente, um conteúdo muito rico, pelo que eu estava vendo com a Solange e com a Mauri. Então, eu acho que é um pontapé inicial dado pela paróquia Santo Cristo, que normalmente sempre foi uma paróquia de ponta, um movimento, por exemplo, casais, né? Que os caras sabem como que é o EAC, a JC, enfim, acho que é um recomeço de uma nova etapa de tomar a frente e começar nesse momento tão difícil que vivemos dentro de uma sociedade que, vamos falar sobre isso aqui, né, os conceitos invertidos, e alguém tem que puxar e mostrar essa liturgia, essa grandeza da liturgia que a igreja tem, que nós católicos, eu me coloco que acabamos conhecendo, porque nós fomos doutrinados a conhecer. Nós temos uma grande carência da parte de leitura da palavra, documento da igreja, liturgia. Então, tudo isso eu acho que a maioria está certo. Eu queria começar com vocês primeiro vamos falar sobre oração. A oração dentro da própria missa. E eu queria pegar um texto com vocês, quem entra com a palavra de Deus. Alguém trouxe a palavra? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, vou ler aqui, é Mateus capítulo 26, versículo 36. É aquela passagem que fala de Jesus na sua angústia suprema. Eu vou até, aqui vai até o 141, eu vou pegar até do início mais um pouquinho, para que venhamos entender o conteúdo da leitura. Diz assim: e tirou-os Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: aceitai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes então: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrando-se com o rosto e prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi então ter com os discípulos, e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: então, não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Palavra da salvação. E falar em vida de oração, ninguém aqui, todo mundo conhece, é mais ou menos assim: Pedro, Tiago e João. Jesus pega, chama os 3. Jesus amava os 12, mas tinha uma afinidade maior com Pedro, Tiago e João. Significa que eu posso e devo conviver com todo mundo dentro da minha paróquia, dentro do meu ministério, dentro da minha pastoral, amando a todos, mas eu posso ter uma preferência por alguém. Mas não me cabe, não me permite a não respeitar o próximo, não ter um amor fraterno com o outro. E ele pegou os 3 de confiança mais íntimo e levou-os para um lugar. E ali ele entrou numa tristeza profunda de morte, uma depressão profunda, orava, e falou para Pedro: ó, você fique aqui, ore comigo. E Pedro, Tiago e João dormiram. Voltou pela segunda vez e eles estavam dormindo. Eu pergunto a vocês: por que será que Pedro e Tiago e João, eles dormiram? O Senhor falou para eles: olha, fique aqui e vigiai, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fique aqui, ore comigo. E por que será que Pedro
e Tiago e João dormiram. Alguém poderia partilhar aqui nesse momento? Por que será que eles dormiram vendo Jesus que os levou reservadamente para orar, e como ele sempre fazia, sair para orar? Por que eles três dormiram? Alguém tem mais ou menos o que? Posso chutar um aqui? Apesar de terem convivido com Jesus, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, então não tinham aquela plenitude da vida de oração. Só com o Espírito Santo. Não tinha plenitude da vida de oração, embora se achavam como tal. Cara, não teve, não é isso? Porque quando eles expulsaram o demônio, eles falaram, bom, agora estou podendo. Né? Vimos algum cair do céu, eles falaram, estamos podendo. Se achavam como tal. Porém, eles não entendiam, como o Fernando falou, a questão da oração. A oração, ela é uma guerra. Ela é uma batalha. E para nós orarmos, se nós não formos determinados, nós acabamos dormindo. Talvez se eles estivessem aqui no Santo Cristo, onde o tiro come meio-dia à noite, eles iam falar, caraca, isso é guerra mesmo. É guerra e eu tenho que orar. Mas ali eles não viram tiro, não viram tumulto nenhum. Mas a guerra estava acontecendo? Não estava. Estava acontecendo uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, não é a guerra que estamos vendo aqui dia a dia, é a guerra espiritual que nós não estamos vendo, mas que ela está acontecendo. E como que acontece, né? E como que acontece? Vamos colocar na missa, mas podemos colocar no nosso dia a dia, e como que é essa batalha, e nós não percebemos, e muitos católicos abandonam a igreja, abandonam a nossa fé, porque não percebem que aquilo que está acontecendo não é casual, não é coisa do destino, é uma guerra espiritual. Famílias se despedaçando, jovens se drogando, tudo que está acontecendo aí, isso é uma guerra espiritual que está acontecendo e muitos não percebem e dormem. E tantas vezes somos nós. Eu me coloco, não sei se você se coloca, mas eu me coloco, e durmo e acabo parando, e quando vejo, a coisa está acontecendo. Há uma luta espiritual, há uma guerra acontecendo em andamento, e eu tenho que ficar atento a isso. E aí, pode mandar. Eu coloquei aqui, a oração nada mais é do que o diálogo vivo e vivificante entre Deus e o homem. A oração é a arma que possuímos para nos fortalecer espiritualmente e para nos mantermos firmes contra toda investida do inimigo. Investida do inimigo. A investida do inimigo, qual é a maior dificuldade que nós temos dentro dos nossos pastorais? Eu penso que o meu inimigo é Fernando, que atua na pastoral comigo, ou na outra pastoral. Eu entendo que nós temos um inimigo em comum, que não é quem está comigo dentro da minha paróquia. E eu só vou entender isso quando eu tenho a vida de oração. Se eu não tiver vida de oração, intimidade com Deus, eu não percebo isso. Que esse inimigo aqui é um inimigo que lutamos contra ele, e não luto contra alguém do meu lado. Sem oração, diz aqui, dificilmente conseguiremos sobreviver neste mundo onde os valores a cada dia mais se invertem. Ou seja, o que é errado querem nos mostrar que é certo, e o certo nos dizem que é o errado. É o que vivemos aí pelo modismo. O modismo hoje também é uma batalha espiritual, também entra na vida espiritual. Porque o modismo faz com que pessoas comecem a querer colocar para muitos católicos que aquilo que está se vivendo dentro de uma Santa Missa, que é antiquado, que é ultrapassado, que é cansativo, que não tem valor nenhum, ou mesmo entra pelas novelas, ou entra pela malhação da vida, e tantas outras situações que vão penetrando. Isso tudo vai minando, e quando ele consegue atingir o alvo, o inimigo atinge o alvo, é o católico que vai para a missa e mal sai de casa preparado para ir para a missa. Eu coloquei aqui no início, ele falou assim, qual é a roupa, como você se prepara para ir para a missa? Como que eu me preparo para ir para a missa? A maioria até colocou um ponto muito importante. Ele falou, quando eu vou para a missa, eu tenho que ir muito bem arrumado. Porque é uma festa, é um banquete. Às vezes nossos irmãos protestantes aí, de terno, gravata, todo mundo se
O Fernando chegar aqui na igreja, quer não gravar, vai para onde? Virou crente? Virou... Não, eu vim para a missa. Mas a missa assim, tudo arrumado assim, aí uma mulher vai se pintar e vai para... Mas tu vai para onde? Depois daqui, 7 horas da manhã, aí eu vim para a missa. Mas por que? É vir para o banquete, para a festa. Para a maior festa que tem para mim, e o Senhor preparou, me chamou para estar aqui. Para isso que eu vim. E se eu não viesse, ele ia pegar quem está na rua, né? Se cada um der uma desculpa, ele vai falar, pega o outro, porque o banquete tem que acontecer. Já foi preparado para isso. Então aqui fala sobre os valores invertidos que acontecem hoje dentro do nosso dia a dia, nas nossas famílias, e dentro daquilo que também só percebemos se eu tiver uma vida de oração. É através da vida de oração que iremos nos aprofundar numa intimidade com o Senhor, Também é através dela que teremos o discernimento para as escolhas que teremos que fazer quase que a todo instante. Intimidade com Deus, a oração redigida, ela é fundamental. Claro que é fundamental. Nossa igreja, você pegar uma oração redigida ali, você rezar, meditando, mas a oração principal é a oração que brota do teu coração, na intimidade com Deus. É essa oração que nenhum papel, nada escrito tem como fazer diferente. É a oração que tu vai diante do sacrário, chegando ali, dobra teus joelhos e você para ali e fala com o Senhor. Ou então nem fala. Ou então você fica ali parado e deixando as lágrimas correrem, que fale por cada um de nós. Essa é a intimidade com Deus. Eu ter essa intimidade, conversar com Ele, falar um pouquinho dele e ouvir o que Ele tem a me dizer. E ouvir o que Ele tem a me dizer vai me levar a me preparar para a missa. Porque a missa, a maioria vai falar depois aí para frente sobre parte por parte, mas ela começa, talvez, ou principalmente, durante toda a semana. E como que eu estou, a cada domingo eu saio dali, que eu missa para missão, como é que eu me coloco diante de tudo aquilo que eu ouvi na missa, para quando eu retornar na igreja, eu posso externalizar aquilo que eu vivi durante todo um dia de trabalho, de família, o que foi. Como é que eu vou chegar na igreja todo agitado, chutando gato, chutando rato, revoltado com tudo, batendo a porta, sair de casa, brigou com a mulher, brigou com o filho? Como que eu vou passar da missa? Ouvindo a voz de Deus. Há que ter uma preparação para aquilo que eu vou, para onde eu quero ir, para onde eu quero ir. Eu quero ir para a missa. Lá eu quero ter um encontro com o Senhor. Ali eu quero ter um momento de intimidade com Deus. E isso vai me levando a, durante toda a semana, eu conversar com o Senhor, para que na hora que eu chegue na missa, seja durante a semana ou no final de semana, eu possa ouvir a voz de Deus. Porque senão eu não vou ouvir a voz de Deus. Os meus ouvidos vão se fechar e Ele vai falar e aquilo vai me incomodar. Aquilo vai me incomodar, porque eu não tenho essa intimidade na oração com o Senhor. Eu não consigo conversar com Deus. Eu tenho que aprender a ter essa intimidade com o Senhor. Eu tenho que aprender a conversar com Jesus. Volto a falar, a oração redigida é importante, mas eu tenho que ter a minha conversa com o Senhor. Eu tenho que ter um tempo de oração. Eu tenho que parar para conversar com Ele. Eu tenho que parar para ouvir a voz do Senhor. Porque somente assim eu darei valor à Santa Missa. Se eu não tiver intimidade com Deus, a homilia vai ser chata. Quem sendo do meu lado é uma pessoa chata. Quem vai estar, eu vou estar reparando quem entra de bermuda, ou você está de a mesma roupa semana passada. Eu vou ficar olhando tudo ao redor quando eu chego na missa ali, na igreja. Fico olhando tudo, quem está chegando, e fico só colocando no meu HD aqui, tudo aquilo ali, fulano está de novo, nossa, está sumido, aquele ali voltou hoje, e vou notando tudo aquilo ali, e ao invés de participar, de viver a missa como deveria ser vivida, na oração. Toda a missa, ela é oração. A todo instante estamos orando, a todo instante estamos tendo intimidade com o Senhor. Mas será que nós percebemos isso? E aí diz aqui, se alguém, a palavra de Deus nos fala, se alguém disser,
amo a Deus, mas odeio seu irmão, ele é mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não é carne de lá. A intimidade com Deus vem no meu entender de como eu devo conviver fraternamente dentro da minha paróquia. Eu só posso participar bem da Santa Missa quando o meu coração começa a ficar nesse entendimento, livre de rancor e de mágoas, de invejas. Ah, mas eu não sou invejoso, não sou orgulhoso. Nós somos. Eu não posso deixar esse orgulho e essa inveja sobrepor essa louca, que os loucos, botar assim, que são os orgulhos, as vaidades. Eu não posso deixar isso sair. Eu tenho que trancar e fechar. Isso também é uma luta, é um combate. Porque como que eu posso ir para a Santa Missa se eu digo que amo a Deus, mas eu chego lá, eu tenho maior bronca de Faustão, que é ministro da Eucaristia, e que por algum motivo da vida aí, eu não gostei do que ele fez, e aí? Como é que eu posso participar da missa em paz? Como é que eu posso participar da missa em paz se eu estou dentro da igreja e olho Benjamin, na hora que ele vai fazer a leitura lá na frente, e eu falo, por que só ele? É o dono da igreja? Eu posso ler melhor que ele? Está com a chave da igreja? É o dono da igreja, que ele está em tudo, todo lugar, o Benjamin está ali, está na capela, está no céu, tudo ele quer fazer dentro da igreja. Não se incomoda o que ele está fazendo, se incomoda aquilo que eu não estou fazendo, que eu deveria fazer. Aí eu vou entender o que é realmente viver a oração, a intimidade com Deus. Aí eu vou entender realmente que Benjamin, ele está dando o seu melhor, porque eu estou dando o meu pior para a igreja. É isso que faz a diferença da oração. Isso que vai mudando a oração, para que quando eu venha participar da Santa Missa, eu comece a viver algo diferente. Diferente, a começar com quem está comigo dentro da minha palavra, que são os meus irmãos em Cristo. Se eu não entender isso, como é que eu posso dizer que amo a Deus? Se eu não entender isso, como é que eu posso falar que amo a minha igreja? Se eu não entender isso, como é que eu posso falar eu participo da Santa Missa? Não. Você não está participando, você está vivendo ali um momento que talvez não esteja agregando nada para a minha vida, porque eu não tenho eu não tive o discernimento de entender que Benjamin, ele não é meu inimigo, e que eu devo louvar a Deus, porque ele está se doando, procurando fechar os buracos abertos para poder tudo acontecer. É mais ou menos assim que é amar a Deus, nada que eu estou falando aqui que ninguém conhece. Estou falando daquilo que é o dia a dia de um católico, que somos nós. A oração nos leva ao equilíbrio emocional, à intimidade com Deus e a viver a experiência de acreditar que tudo pode ser transformado pela oração. Quando eu vou participar da Santa Missa, eu já tenho que ter esses 3 conceitos comigo aqui, com certeza. Primeiro, que na missa eu vou ter o equilíbrio emocional. Porque ali eu estou participando do banquete. Eu estou ali conversando com Deus. Esse equilíbrio emocional vai me fazer viver melhor dentro da minha família. Não é a tua família, não é a igreja que está sugando você. Não é a igreja que está deixando você no bagaço. Talvez a má administração do tempo, que nós não sabemos administrar, nos deixa tão cansados que acabamos achando que a igreja está tirando tudo de mim. Não, a igreja nos dá o melhor, porque quando você serve a Deus, não tem cansaço. Não tem cansaço, tem alegria. Você é um fardo, você é um fardo nos ombros, não pode nem ficar. Porque para servir a Deus tem que estar com alegria no coração. Fazer igual a Santa Teresinha, né? Ela se mortificava por amor a Jesus. É igual a Francisco Pastorinho. O que me importa, dizia ele, o que me importa é agradar a Deus. Isso é que me importa. O que me importa é agradar a Deus. Então, quando ele coloca aqui que a oração nos leva ao equilíbrio emocional
Depois, a intimidade com Deus e a viver uma experiência de acreditar que tudo pode ser transformado pela oração. E é tudo mesmo. A missa é missa de cura. A missa é missa de libertação. Não tem um título de missa. A tua oração que vai te fazer levar para a cura e para a libertação. É a tua intimidade com Deus que vai levar você a viver a cura tão desejada e a libertação do mal. Eu falo para vocês, o que mais tem acontecido aqui são milagres um após o outro. Pela oração, pela adoração, pela intimidade a Deus, que converge tudo isso para onde? Para a Santa Missa. A oração leva-nos a acreditar em algo que é impossível. A oração dentro de uma Santa Missa me leva a acreditar que naquele banquete está acontecendo ali, naquele momento, o santo sacrifício está acontecendo ali, a cura está também acontecendo, a libertação está acontecendo. Isso que nós católicos temos que estar sempre com o entendimento daquilo que Deus quer que vivamos dentro de uma Santa Missa. Não pode ser um domingo comum, não pode ser, não gostei da homilia do padre. Tá, mas é Cristo que está ali, né? Ao ir, se não queria sobre isso, é Cristo que está ali. Não é o padre naquele momento. Então, viva aquele momento com intimidade com o Senhor. Aí eu pergunto aqui, né? A cada conversa me torno mais íntimo de Jesus e cheio do Espírito Santo. Sem ela a vida torna-se sem vida e sem esperança. Sem o Espírito Santo, eu não tenho como orar. Começamos aqui pedindo o Espírito Santo, depois cantamos também. Porque até a oração do Espírito Santo acaba ficando automática. E devemos parar para meditá-lo. Porque a qualquer momento que vamos começar, vem o Espírito Santo. E se nós bobearmos até nisso, que é uma batalha espiritual, nós começamos a ficar no automático também. E rezando bem o Espírito Santo, chega, e vai por aí, vai rapidinho e acabou. Qual o seu horário de oração? Lá na comunidade eu falo muito sobre isso, no grupo de oração também. Eu mando olhar para um, para o outro, olhar para o outro e perguntar quem está ao teu lado. Qual o teu horário de oração? Pergunta quem está ao teu lado assim. Quem está ao teu lado, atrás, da frente. Fala assim, qual o teu horário de oração? Pergunta para ela. Pergunta quem está ao teu lado assim, qual o teu horário de oração? Qual é? Mas não pergunta, não responde não. É só perguntar para ele e para ela. Só para perguntar. Só para perguntar. Mas é verdade, gente. Qual é o teu horário de oração? Qual é o teu horário de oração? Tem horário para pegar no trabalho? Aham. Tem horário para o médico? Aham. Tem horário do dentista? Se não for, vai pagar a hora? Aham. Tem horário de tudo. Qual o horário de oração? Somos péssimos, gente. Nós não fomos doutrinados a ter vida de oração. Passamos batidos, passamos correndo por ela. E o que sobra é a noite. À noite, quando chego em casa, eu vou para a cama, um pai, eu resolvo a questão do pai, do Espírito Santo, creio em dormir. No outro dia, acordo amém. Durmo com creio em Deus Pai, no receptor todo, e acordo de manhã, amém, e deu tempo. Então, nós somos assim. Qual o teu horário de oração? É algo que nós devemos nos perguntar constantemente. Qual o meu horário de oração? Como é que eu estou me comportando em relação à oração? Porque é a oração que vai me levar a entender a Santa Missa. É a oração que vai me fazer entender que ali dentro, o ato penitencial e todos os momentos de oração que vão vindo, é que vai me levar cada vez mais à intimidade com o Senhor. Qual é o meu horário de oração? Qual é o meu horário de oração? Pode ir? Qual é o meu horário de oração? Eu vou me perdendo porque o dia a dia, quando volta o que eu falei no início, né? Pedro, Tiago e João dormiram. Porque não estavam ouvindo nem o tiro do fuzil, nem do AK-45, nem das pistolas, mas dormiram. Quando eu não tenho horário de oração, eu estou dormindo. Mesmo trabalhando, mesmo dentro do 49 lotado aí, eu estou dormindo. Quando eu não tenho horário de oração, eu estou dormindo porque o inimigo, ele não dorme, o demônio não dorme. O demônio ele age em todos os lugares o tempo todo.
Claro que ele vai agir a partir do momento que ele encontra uma brecha naquilo que eu tenho, que é a minha guarda num combate, né? Você tem que ter uma estratégia de guerra. E que se ele perceber um furo, ele penetra. Então tem que ter atento que na minha vida de oração. Qual o meu horário de oração? O que tenho feito para que o meu espírito venha a se alimentar da palavra de Deus? Será que eu consigo ler a palavra de Deus? Será que eu carrego a palavra de Deus? O protestante carrega a palavra de Deus o tempo todo. Tá, e nós católicos estamos carregando? Será que eu entendo que eu tenho que me alimentar aqui? Porque aqui tem toda a Santa Missa aqui dentro. Eu até conversando até com a maioria. Eu, particularmente, aqui, falo para vocês, eu sou contra Deus conosco. Eu acho que se tem aqui atrás, tem toda a Bíblia aqui, tem todos os rios da Santa Missa aqui. As passagens estão aqui. Eu acho que nós deveríamos, claro que isso aí não tem como quem sair daqui, mas porque não tem, vem lá de trás, né? Desde a catequese, tudo, entendemos que aqui dentro está tudo. E se eu devo adorar a Deus, e se eu não adorar no sacrário, eu posso adorar na palavra. Não é isso? São João fala o quê? O verbo é a carne, é a palavra. Então eu posso abrir a Bíblia e eu adorar a Deus, sim, e ter intimidade com Ele naquele momento com Ele. Sim, para quê? Para que eu possa entender que eu tenho que ter um horário de oração para que a minha intimidade com Deus cresça a cada vez mais e que eu cresça com Ele. O Senhor quer que eu cresça. Não para o mundo, não querendo aparecer. Que eu cresça para ser melhor para Deus, servir melhor dentro da igreja. O que mais tem hoje é a carência de pessoas dentro das nossas paróquias. Basta ver os movimentos, quando eu fiz o encontro de casais, eu nem sei que ano foi, eu ficava lotado. Todo mundo aqui sabe disso. Não tinha espaço de botar nem um carro ali no Pátio de Santo Cristo. E aí, o tempo passa, e aí hoje em dia nós estamos assim, né? Então eu acho que faltou oração, falta-nos oração. Talvez os movimentos não cresçam, não permanecem, porque falta oração. Falta entender que eu tenho que ter um horário de oração. Os meus movimentos não podem ser somente falar, eu tenho que ter ali um momento de oração profunda, de intimidade com Deus. Como me preparo, eu falei antes, né? Como me preparo ao sair de casa para Santa Inês? Como é que você está? E quando chegar lá, como é que eu me comporto? Como é que eu me comporto quando chego na igreja? Eu realmente estou ali, mas não estou? Estou ali pensando naquilo, meu Deus, o padre vai 4 horas. Tomara que seja, que porra, me fazem 40 minutos, mas vai terminar. Passou um pouquinho do tempo que atrasou minha vida toda. Corri aqui, tem uma Maurício que me pega aqui. Não. Ato penitencial. O ato penitencial é um convite que o sacerdote faz para que todos façam um exame de consciência e reconheçam os seus pecados. Na verdade, todos nós somos pecadores. São João, em sua primeira epístola, diz: aquele que disser que não possui pecado é mentiroso. Todos nós sabemos, isso aqui não precisa nem colocar, são pessoas de caminhada aqui dentro, mas o ato penitencial, ele tem que ser para mim ele tem que ser, talvez não, ele tem que ser tudo isso que estamos falando até agora, dessa intimidade com Deus, que vai me fazer reconhecer dos meus pecados. Aquele pecado que eu falei que nós não gostamos de falar que temos: orgulho, inveja, prepotência. Nós não gostamos de falar, não, normalmente fulano tem maior inveja de minha vida para frente porque fulano tem inveja de mim. Fulano tem para frente porque tudo está errado aqui, não sei o que, porque a pessoa inveja. Mas você já parou para perceber que também nós temos um olhar invejoso em que eu não posso deixar isso fluir? Eu não posso deixar. Então, quando eu entro no ato penitencial, eu tenho que dar, através da minha intimidade com Deus, eu tenho que ali falar com Ele com o coração aberto daquilo que eu vivi a semana, ou talvez de tanto tempo atrás. Uma vez eu fui levar uma comunhão para uma pessoa que não vou falar quem é não, mas era uma pessoa lá na China, também que não é aqui não. Lá no Japão, ela era uma pessoa de caminhada. Ela e o marido dela.
E ela pegou, falou para mim assim, eu cheguei lá, ela nem me conheceu, já estava de idade e tal. Eu cheguei lá, teve um susto quando encontrei ela naquela tarde e tal, mas na comunhão ali. E quando terminou a comunhão, eu falei assim, plano, ao que o Espírito Santo sopra sobre nós, né? E aí eu falei assim, a senhora tem algum problema em relação ao que aconteceu na vida da senhora e tal? Não tem nada não, tem nada não. Eu falei, não, mas algo que vem lá de trás, a senhora ainda é jovem, não tem nada não. Eu falei, não tem, né? E aí eu estava já guardando as coisas para ir embora. Aí quando eu estava saindo, ela falou assim, meu Deus, um pouquinho. Aí eu voltei. Ela falou assim, olha, eu já me confessei com o compadre, não tem mais nada, mas eu vou falar uma coisa para você. De repente, se eu falar que é mera coincidência que você conhece um caso parecido com esse, não é daqui não, tá gente? É lá do Japão. Pelo amor de Deus. Não todo mundo conhece todo mundo, né, amor? Aí eu falei, não conheço esse caso, ó. É mera coincidência. Aí ela chegou, falou assim, não, eu não tenho nada contra ninguém não, mas quando o meu cunhado morreu, eu chorei muito. Eu era muito novinho, eu estava debruçado ali no caixão, ali chorando, e todo mundo chegava e me confortava mais do que a minha irmã. E ela disse, então eu chorava tanto, mas tanto, de raiva, de ódio que eu tinha dele. O olhar dela, sabe aquele mudou? Aí eu falei assim, olha só, procura um padre, confessa novamente comigo. Não, eu falei assim, não procura um padre, desconfessa. Porque aquilo que ela sentiu de, não sei qual a idade da época, mas lá de trás, muito novinho, olha quantos anos essa mulher está carregando isso aí, e mulher de vida de oração, que passa por Santa Missa, de ato penitencial, sempre. Por aí o ato penitencial, se não me levar lá atrás, depois que eu vivi na minha vida, talvez está escondido dentro de cada um de nós, você fica ali esperando que eu coloque, que eu confesse isso. Os pecados veniais, né? Você colocar para fora os mais graves, como sacerdotes. Então, quanta coisa essa mulher carregou, quanto sofrimento, quantas, até a própria enfermidade, quem provavelmente está ali, fruto, nós sabemos que a mágoa, o ressentimento dá câncer e mata. Então, quanto tempo essa mulher carregou isso daí, né? Então, o ato penitencial tem que me levar a entender que é um momento que eu vou conversar com o Senhor ali, colocar meus pecados veniais, aquilo que é mais grave do programa do sacerdote, porém, eu tenho que me abrir nesse ato, eu tenho que me abrir na minha oração com Jesus. A minha oração vai me levar a ser tão íntimo dele que no ato penitencial não há nada que vai ficar escondido. Quando eu me torno amigo de Fernando, verdadeiramente, não sou mais servo, mas sou amigo dele, eu me abro totalmente a ele, confiando totalmente a Fernando, tudo que acontece na minha vida. Isso é o ato penitencial. Isso vem através da oração. Se não tiver oração, não adianta. Qual o teu horário de oração? Pergunta que vão ficar atolado aí para assim, irmão, qual o teu horário de oração? Pergunta para assim, irmão, mais uma vez, a última vez, qual o teu horário de oração? Pergunta quem está ao teu lado aí. Para acordar que eu já me está dormindo. Devemos assim fazer penitência e arrependermos do pecado. Não arrependimento de palavras, mas um arrependimento sincero e consistente. Pelo ato penitencial, nos reconciliamos com Deus e com o nosso Senhor. Isso aí até a Mauri vai dar. Mas eu queria só colocar esse ponto aqui, da importância de você ter a intimidade com Deus, a ponto de você não omitir nada daquilo que
que nós carregamos são os nossos pecados. E só vem através de uma vida de oração, com intimidade. Sem intimidade, eu não vou falar para o Senhor aquilo. Aliás, sem intimidade com Deus, eu pouco vou dar importância ao ato penitencial. Vai passar batido. Porque para mim, ó, estou nem aí. Aí tem aqui aquilo que é dito pelo sacerdote, que a mãe depois vai dar, irmãos e irmãs conhecendo o nosso pecado, nossa culpa e tal. Também aí a continuidade que tem tudo que é dito pelo sacerdote ali, que a Mauri também vai falar na frente na parte nesse começo, né, Mauri? Vai colocar isso. E aqui ele está ainda podendo e tentando o próprio sacerdote emendar o seu confidencial, confessando nossos pecados. Pode passar também? Pode, vai agora direto para o... Vai ter a comunhão? Vai a comunhão. Vou correr por causa do horário. Aí entramos no momento da comunhão. A comunhão é a obra de suma importância, pois não é ao homem que preparais uma morada, mas a Deus. É preciso aproximar-se da comunhão com um desejo na alma. Pois Jesus está dizendo a nós: vinde a mim, venho dar-vos a vida e a santidade, a força e a graça. Vinde confiante, dai-me o vosso coração. Para comer é preciso ter fome. Para comungar bem é preciso ter fome de Jesus, fome de comunhão. Quanto maior for esta fome, tanto mais proveitosa será a comunhão. Então, como devo comungar com Jesus? Como é que eu me comporto diante da comunhão? Quando eu paro ali, sentado ou ajoelhado, como é que eu me comporto ali? Eu estou ali pensando na feira, ou eu estou ali conversando com o Senhor, aquilo que são as minhas misérias, aquilo que são os meus desejos, aquilo que são os meus sonhos, aquilo que são as minhas metas, aquilo que eu penso para a minha vida, para a minha família. É uma intimidade com Deus. A oração da comunhão, pós-comunhão, é um momento de intimidade com Deus, como toda Santa Missa é. Eu peguei 2 pontos aqui. É uma comunhão com o Senhor, é a comunhão com Deus. É a comunhão que eu devo estar ali, não prestando atenção do que está acontecendo ao meu redor. Ali é a minha intimidade com o Senhor, que eu vou estar ali em silêncio, conversando com Ele e falando com Jesus. Tudo isso, gente, brota do fruto de oração, que não vem somente da Santa Missa. A Santa Missa é que é o momento para vivermos em comunidade ali, na nossa paróquia, orando. Porque a vida de oração já vem desde a minha casa. Nas grades, que vai me levar a convergir para cada momento da Santa Missa, inclusive, principalmente, num momento lindo que tem de intimidade com o Senhor, que é a comunhão. Então, que nós possamos viver cada vez mais esses momentos de intimidade com Deus, também na vida fraterna, porque sem isso não tem como amar a Deus e não ter intimidade, uns amar o próximo aqui. Talvez devamos, falo como o Tiago diz, né? A nossa língua é como difícil de ser domada, né? O navio, ele diz aqui, né? Que é o leme pequenininho, não é isso? E que comanda todo o navio. Assim é a nossa língua, né? Então, nós falamos assim, mas eu não faço fofoca de ninguém. Não, não estou falando que ninguém faz fofoca. Deus me livre. Pode ter uma partilhazinha da vida alheia, né? Uma partilha da vida alheia, né? Uma partilha daqui. Se não houver um ouvido para ouvir, a fofoca não tem, né? E é isso também é falta de oração. Então, para mim, para todos nós, a falta de oração nos leva tantas vezes a ouvir coisas que não deveríamos ouvir, que não engrandece. E acaba concluindo, isso tudo vai me levar para a missa, a não participar da missa como deveria. Uma missa orante, uma missa onde eu devo estar em oração o tempo todo, em comunhão com Deus e com os irmãos. Tá bom, gente? Então, obrigado a vocês, a todos aqui, pelo convite, Mauri, mais uma vez. Não, deixa só com você aí, porque eu queria aproveitar. Sim. Não é isso não. Às vezes, né, a gente vem e ouve determinada coisa que toca. Gostei muito mesmo.
A missa, até nós conversamos anteontem na casa sobre o ato penitencial, né? Eu tenho 4 coisinhas para falar. Que a gente às vezes tem que falar, dizem que o testemunho leva muita coisa, mas eu tenho um testemunho positivo e negativo meu. Ultimamente, por exemplo, há muitos, quem conhece Dinho de Lourdinha? Eu. Podem procurar Dinho de Lourdinha e confirmar isso. Em 82, 83, a gente era muito amigo e brigamos. Se eu não me engano, nessa época era Frei Cavalcante, eu não lembro bem direito. Negócio de data sou ruim, tanto que eu não sei nem qual ano que eu nasci. E a gente estava brigado, eu era ministro da Eucaristia naquela época, e na hora do abraço da paz, eu falei para o pai que estava do meu lado, segura um pouquinho aí, eu vou de fora. Aí eu fui, Dinho estava atrás da porta, lá no... Eu fui lá, abracei Dinho e falei assim, Dinho, nós não temos o direito de quebrar o nosso Pai Nosso. Há pouco tempo eu falei para a Cristina, do Marcinho, lá da rua, eu entrei na padaria para comprar pão. Esse Marcinho teve um problema na vida, foi preso e ficou uns 10 anos por aí, voltou, mora lá perto de casa. Eu entrei na padaria para comprar o pão e, por coincidência, fiquei atrás dele. Quando ele viu que era eu, o que ele fez? Ele saiu, esperou ter 3, 4 pessoas atrás e entrou. Aquilo me fez mal, sabe? Aí fui para casa. Um dia de si, para comprar pão, ele estava descendo. Eu digo, vai ser agora. O ato penitencial vai ser agora. Eu falei, Marcinho, o que houve para hoje? Ele falou assim, porra, amor, desculpa. Por isso que ele falou, porra, amor, que alegria você me deu falar comigo. Eu não sei. Vamos dar um abraço? Eu chorei, falei para a Cristina. Agora tem umas 2 semanas atrás, nos abraçamos. Né? Outro foi o Ari. Ari, que viaja muito comigo, muito meu amigo, muito meu irmão. Ele foi de uma delicadeza comigo e eu não perdoei. Na hora do Pai Nosso, do abraço da Pai, na igreja eu fui lá, dei um beijo nele, ele chorou, eu chorei. E uma coisa, às vezes a pessoa fala assim, esse aí sabe tudo. Né? Eu sei que me chamam disso. É o Papa, sabe tudo. Eu aprendi recentemente com esse aqui. Eu não sei tudo, eu acho que eu tenho muita coisa para aprender, e evidentemente eu tenho muita coisa para ensinar. Certo? De todo mundo, de lá para cá. Eu no aclamação do Evangelho, mesmo na Assembleia, só levantava quando o padre levantava. Eu falei assim, não, você levantou, não foi? Aí eu falei, pô, toda vez eu sento e levanto para você. Eu disse, não, tem que levantar antes. Aí eu vou estudar isso. Fui, li, e realmente eu cheguei para ele e disse assim, obrigado, aprendi com você. Eu acho que isso é que deve acontecer. Se você não tiver o seu ato penitencial fora da igreja, fora da missa, na tua casa, no seu dia a dia, poder pedir o cara, eu tenho bronca com você. Vamos acertar, vamos, porque guardar isso. Vou dizer uma coisa para você com sinceridade. Quem tem mágoa no coração, a comunhão não está integral. Você pode ter comunhão, mas não tem comunhão. Então é necessário ter isso, a gente se desprender disso, essa roupa suja, essa coisa suja que a gente tem que ter de dentro e abraçar um outro. Porque se a gente não se abraçar, gente, se a gente não for irmão do outro, paga tudo que tem dentro da missa que não vai servir para mim. Porque hoje o documento da igreja ensina, eu tenho que ser missionário, principalmente missionário. Com a minha vaidade, com a minha prepotência, com a minha arrogância, com a minha pequenez, com a minha inocência, seja o que for. Mas a minha obrigação é tirar tudo que ela tem de ruim, e a obrigação dela é tirar tudo que eu tenho de ruim. A congregação tem um lema muito bonito. Você só consegue a sua santificação se você salvar um. Se você não salvar um, se a sua vida religiosa não for para corrigir o outro, por isso que eu sempre digo a você, muito de uma gente para a mim, o cristão tem obrigação e um dever. A obrigação de anunciar o reino de Deus. E o dever de dizer a verdade. De corrigir a mentira. De apresentar o que Deus te apresenta. Não tem aquela, para quem eu vou pregar se não tem ninguém para ouvir? Como é que eu vou ouvir se não tem ninguém para pregar? Parabéns. Você agora vai ser meu ídolo. Você colocou muito bem. Teve uma vez um trabalho que rapaz lá, o telefone só faltou eu entrar pelo fio e ele também
se atracar. Porque aquela coisa, né? Eu era gerente de operação da agência e da outra agência. E aí, não, despesa, coisa. E a coisa foi tão complicada que eu saí da agência, tinha uma reunião no Rio, e antes de passar ir para o Rio, eu passei na agência dele e fui lá reconciliar com ele mesmo. Porque eu vi que aquilo ali, como ele falou, o lado penitencial era o nosso dia a dia. E eu vi que ali não convinha eu continuar com aquela raiva que eu estava dele, alguém tinha que quebrar a barreira. O Senhor da Santa Verdade falava isso, né? Que ela, por mais que não gostasse de alguém, ela entendia que Deus via algo de bom naquela pessoa e ela tinha que ver algo de bom nela também. Então acho que é por aí que ela está falando. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Eu vou voltar do retiro lá na Mesa Cordeiro, estou indo para lá de volta. Agradeço, Maurinho, obrigado. Tá muito. Janilza, a senhora que sai lá para mim, por favor. Obrigada. Um abraço. Paz, Deus. Tá, a Ilza vai abrir por você, por favor. Olha, até legal que eu gostei do pregado que eu vi aquela de colocar perguntas aqui. Colocaram perguntas, acho que tem bastante perguntas, só que eu responda duas. Não, do outro. É a hora, olha a hora. Daqui, ó. Olha quantas tem, ó. Nossa. Ela botou aqui primeiro. Respeita depois do grupo. Falando sério agora. É. Quer que eu leia? Daqui. Eu leio. É correto rezar a Ave Maria ou Salve Rainha após a comunhão, não tendo um canto de ação de graças? Quem quer responder essa pergunta? Assim que tem que trabalhar. Isso aqui não é curso, é estudo. É qual foi a sua função? Quem responde essa pergunta? É correto? Pode? Eu acho que não. Fala. Eu acho que não, porque é o momento que a gente tem que falar isso continuamente. Então tira esse momento depois da comunhão. Pode botar em outro momento, então. Também. É correto? Não se reza na missa, se reza a missa. Não é correto rezar Ave Maria, Salve Rainha, hoje anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo, nada disso é correto. A missa tem o seu rito próprio. Nenhum padre pode colocar coisa no rito da missa e nenhum padre pode tirar coisa do rito da missa. Ela tem seu rito próprio. Não se reza na missa, se reza a missa. Esse é o termo. Aí a gente faz como? Se os padres daqui... Olha, é isso que eu escrevi, legal. Só tem muita parte. Sabe o que você faz? Sabe como ele faz assim? Quando ele começa a rezar uma Ave Maria, eu lembro de Alexandre Teugel, que disse que ele fica apavorado quando acontece isso. O que a gente faz é o seguinte, por exemplo, ele é o presidente, ele reza, eu não rezo. O padre está rezando até quieto. Se eu estou na minha ação de graça, eu vou fazer minha ação de graça. Ele pode puxar a Ave Maria, o terço, e eu vou continuar na minha. Se ele chegar assim, a Maria, eu quero que você reze, eu vou rezar. Porque aí a pessoa deixa. Eu tenho que atender ele antes, até a bênção final, até a saída, a despedida, eu tenho que fazer o que ele quer. Ele é a autoridade máxima ali. Eu tenho que fazer. Mas se não determinar, Tânia, reza aí A Maria comigo. a Maria comigo. Ela tem que rezar. Não tem às vezes aquele, às vezes, de você vê muito, por exemplo, quem vai para o sul, aqui ninguém vai com a gente, lá o padre pega a âmbar, dá para o ministro da Eucaristia, pega a âmbar, dá para o coroinha, e levanta junto. Aqui, quando teve a festa Santo Cristo ano passado, veio. Não era franciscano, retrasado, né? Ano passado era nosso, era diocesano. O provincial me deu. Eu levei um susto. Eu levantei, mas quando chegou na sacristia, eu falei com ele: isso não é para mim. Ou o senhor, concelebrante, ou diácono. Agora tu não está nisso, não. Não dá isso para ninguém. Então, baseado nisso aí... Se tiver comigo, não ofereça mais. Pedir para ele, para falecer. Então, aí se ele, vamos dizer, português, claro, quem manda é ele, mas ele não pode inovar na missa, como é que fica a questão do bispo, ciente ou não ciente, que ele está agindo assim? O bispo tem a obrigação de chamar a atenção. Você tem esse direito de ir lá. Você fez? Todo mundo tem o direito de ir lá. Não, você quer levar para o bispo, você tem o direito, eu tenho o direito, todo mundo tem o Não, direito. vamos que eu já saiba. Ele não, É a obrigação do bispo chamar. se mantiver acontecendo, o bispo tem que chamá-lo. Isso aí, é a obrigação dele. Mas tem que ter queixa primeiro disso, né? Não é. Alguém tem que levar, né?
Por que na missa não se deve rezar o Pai Nosso cantado? Porque são duas. Eu não estou com a terceira aqui, não cortei. Por que na missa não se deve rezar o Pai Nosso cantado? Não, não reza. Eu nunca vi rezar o Pai Nosso cantado ao Cristo. Sim. Não. Mas esse Pai Nosso que está cantando. Depois é que cantam. Depois reza o Pai Nosso. Cantava, depois rezava. Dava uma paradinha e rezava. O EAC usava muito isso. Ah, sim. Então, pode ser aquele que é pra... Pare, canta. Esse Canto e depois o Pai Nosso. esse canto não existe. Isso é, alguém inventou, alguém compôs, deve ter sido Fernando, compôs isso aí e botou lá. Não, mas olha só. Não, Mas não há impedimento de cantar o Pai Nosso. Não estou dizendo isso. Não há impedimento de cantar o Pai Não, Nosso. isso não há. Não estou dizendo isso. Eu nunca vi cantar. Eu estou se referindo não ao Pai Nosso, aquele canto. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci. É isso? Ah, tá. É isso, não o Pai Eu Nosso. quase Cantar o Pai Nosso. Fazer o Pai Nosso cantar, beleza. que teu amor Mas ele falou que cantar o Pai Nosso, quer dizer, cantar o Pai Nosso, não vem rezar, beleza. Eu não estou dizendo, eu nunca vi cantar o Pai Nosso. A pergunta é essa, cantar o Pai Nosso? Canta, Não, o Pai Nosso é registrado. Então, É a canta essa música. Aí para. esse pode. A maioria Não, se for Pai Nosso, você agora pode. Pode. é uma música do Pai Nosso. Não sei, essa que eu conheço. Bom, Pai Nosso vai ser. outra pergunta que me fizeram. Não, mas ele responde, só fecha isso aí. É o que ele falou, não é impedimento. Ele pode cantar e puxar o Pai Nosso? Não. Canta o Sagrê? Pode cantar. Por tradição, Não, ele falou que não há impedimento. por tradição, que a nossa igreja tem essa questão também. A questão da tradição. Temos que prestar atenção nesses dogmas que vêm da nossa igreja. Sim, mas quando ele diz que Porque não há você começa a impedimento. ser louvado em determinadas situações, você pode dar também dessa Posso falar tradição. Tem que tomar cuidado exatamente com isso. Não, entendi, mas o impedimento, então... Exatamente, não pode cantar. Mas essa música não é o Pai Nosso, ela faz só uma menção. Mas depois reza. Mas Vocês estão confundindo o negócio. Nós estamos falando de Santo Cristo. Eu estou falando de Copacabana, não estou falando da Espanha. Estou falando de Santo Cristo. Santo Cristo não canta Pai Nosso. Ele canta uma música antes do Pai Nosso. Que não é o Pai Nosso. Sim, mas depois reza o Pai Nosso, beleza? Beleza. É isso que eu estou falando, isso que eu entendi ele dizer. Mas olha só. Bom, Vai, Fernando. Quer falar? Bom, eu não vejo impedimento, assim, e não vejo que é contra a tradição, ou, inclusive no gregoriano você canta o Pai Nosso, se você for numa missa Vaticano II, cantava o Pai Nosso, quer dizer, isso não é uma inovação. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Mas com tradição na igreja, se nós estudarmos direitinho, com bastante afim, você vai verificar que não pode cantar. Eu não conheço esse impedimento. Vejo pessoas cantando, né? uma outra pergunta que fizeram para mim. Depois eu tenho uma É a pergunta. pergunta que eu faço. Se eu souber, se eu souber. Essa já tem responderam aí. Que eu perguntei ao Hamilton, na hora ele disse que ia te perguntar. Quando ele começa efetivamente a missa? Quando começa a missa, Efetivamente a missa. professor de entrada. Você está na sua casa. Missal, efetivamente, a missa começa missal romano, a entrada processional. Mas quando você está exatamente na sua casa, se preparando, você já está em sentido de oração. Não, isso é quando eu estou me preparando, não a missa. Sim, A mas missa, quando efetivamente. porque a missa era. Então tá, pessoal. você se prepara com o ato penitencial para a confissão? Claro. Aí começou a sua confissão ali? Não, eu já posso fazer isso na minha casa. Não, confissão não. Quando eu saio da minha casa, estou me preparando para Você não tem confissão. Não, eu Está fazendo um exame de consciência. Exatamente, você vem nesse transcurso da sua casa, Tudo bem. que é exatamente aquela saída do Egito, que Deus fala para você exatamente chegar nessa terra prometida que é a sua igreja. Não, que tudo você bem. faz Tudo é muito bom. pessoal. Mas a missa, segundo o missal Eu romano, sei que você faz. ela começa com a entrada processional. Eu sei. Eu li isso também essa semana. Em que parte da missa A você gente pode tem que se contar? preparar. A nossa oração é antes. Mas a missa Você está falando da cerimônia, né? Eu estou falando da preparação, quando você faz. Você falou que parte A exatamente nessa espiritual, não missa. é a missa. Você falou que parte nessa missa. Você Cerimônia, missal, preparação. Ah, então foi. Mas eu
Fizeram uma pergunta para mim? Eu gostaria de responder depois. Não é que eu não tenha condições de responder. Glória a Deus, eu tenho. Me perguntaram qual era o correto. Daqui a pouco. Graça e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo ou Diviníssimo Sacramento, ou graça e louvor se dê ao momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ontem nós tivemos São Magno. São Magno, eu até falei ontem com o pai do Antônio, o pastor falou de uma coisa importante de São Magno. A heresia nestoriana. Ele foi muito importante nisso. Por quê? Nós temos dois credos, niceno e constantinopolitano. O que foi acrescentado nisso? Porque eles, Nestor, achava que Cristo só tinha uma natureza, a divina, não tinha humana. Para ele não era filho de Maria, ele não tinha sido gerado, ele tinha sido criado. Tinha sido criado. Então, todos pregavam com uma única natureza, que no estudo a gente aprende que é união hipostática, que é a união do homem, da parte divina, e da parte humana. A igreja nos ensina, eu acho que foi dito até pouco tempo, se não me fala agora, não sei se foi Padre Rones ou o Frei que teve aqui. Não, foi naquela reflexão que eu mando, Padre Paulo Ricardo. A igreja nos ensina que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Quando você se revela... Tem uma pergunta aqui que eu já vou responder. Me pergunta assim, por que se faz lenha para o ambão da palavra? Porque Santo Agostinho disse que a mesma dignidade que tem a mesa do pão, tem a mesa da palavra. O alimento do corpo e sangue. O alimento da sabedoria da palavra de Deus. Você faz lenha para ali, faz lenha para aqui, porque aqui é a palavra de Deus. São Boaventura, nessa época do Nestoriano, ele disse: cristãos, acorda pela dignidade que tem a Santa Eucaristia. Então, se você no momento, isso é na minha visão, eu desde a congregação mariana aprendi do meu modo, desde a congregação mariana, se você no momento coloca dois adjetivos, professor, que fala, qualificativo, você bota Santíssimo e Diviníssimo, você está cortando a natureza humana. É uma heresia. Porque a Eucaristia, o que é a celebração? Tem uma pergunta que fala, por que faz a velha para a cruz? O que é a celebração da Eucaristia? A missa, o que é? O que é aquele altar? Hã? O altar a gente celebra o que ali? Vida, paixão, morte e ressurreição. Dessa vida de Cristo, olha a pergunta que eu vou fazer. O que foi mais importante no Calvário? A ressurreição. A ressurreição não foi no Calvário. Foi a morte. A morte ele venceu o quê? Com a morte ele nos resgatou. Morre divino ou morre humano? Morre humano. Está dando para entender? A gente tem que ter muito cuidado. Isso é estudo, gente. A gente tem que pegar e estudar. A gente tem que ter muito cuidado quando diz isso. Porque se você diz Santíssimo e Diviníssimo, diz que não tem o superlativo de divino. O que é acima de divino? Divino. Não, agradação. Não tem mais acima disso. Mas o Dona falou para mim que é o diviníssimo, aí a gente tem autoridade. Desculpa, não tem autoridade não. Não, querida, quem tem autoridade é o magistrado da igreja. Ele não é magistrado da igreja. A gente pergunta às pessoas, às vezes, que têm mais conhecimento que a gente, não, sim, como se pronuncia. Sim, não sei. Aí a gente vai se toma a mão, você está de acordo com a Ave Maria, Larissa?
Oi? Está de acordo? Eu, pelo menos, assim, é o presidente da celebração. Não, não é isso que eu perguntei. Isso eu sei, tá não é isso. Isso eu sei, eu até falei em cima da razão dela. Isso aí eu sei, autoridade. Você, então vamos dar a palavra. Você acha correto? Cabe a mim obedecer a ele ou não? Se eu quero rezar ou não. Se eu conheço ou não. Você acha correto colocar a Ave Maria? Esquece. Você acha que está bem? Eu, por exemplo, eu respeito aquilo decorrente da celebração do Não, pai. não sei o que eu tô falando. Então não precisa de rito. Qualquer pai faz a sua maneira. Não, mas então, justamente por isso, o que a igreja, por exemplo, se os padres estão cada um fazendo de uma forma, então tem que prestar atenção para quê? Para você saber o que é certo. Então isso que você está falando, eu já disse várias vezes para ele. Acho que até a semana a gente falou assim, nós perdemos a unidade, nós perdemos nós perdemos a unidade, mas não perdemos a autoridade. O Papa ainda é autoridade. Agora, a unidade de celebração, perdemos, porque às vezes dizem que o evangelho que você reza aqui é o mesmo que se reza no Japão. Tem gente que não é. Porque cada um está fazendo a sua maneira. Por isso está esse favor. Se a gente que é cristão não arrumar isso, não procurar o bispo e falar assim, o senhor está colocando a Maria, está errado. O senhor está falando que está errado. A gente tem obrigação não. Dá para isso sem conhecer. Não sei se eu me fiz entender nas duas categorias, porque a igreja não ensina a gente 100% homem, 100% Deus. Se eu tiro a parte humana, eu estou na heresia de que Deus não foi, ele foi criado no errado. O errado. que nós fizemos agora é diviníssimo, né? Mas vamos mudar. Mas foi o reino. Mas é o reino. Eu fiz reciclagem e ele falou para nós na reciclagem. É santíssimo e divino. E no nosso manual veio de instrução veio diviníssimo. E eu já vi que os dois são corretos. Você fica perdido. Se uma pessoa, um diácono, vai dar um curso de reciclagem para ministro da Eucaristia e diz isso, que você tem que falar santíssimo e diviníssimo. Tânia, presta atenção. Eu sei que ele é diácono, mas eu posso dizer o seguinte. Ele não está correto nesse raciocínio. Porque eu tenho um documento, inclusive de Brasília, que o bispo de Brasília nos deu quando fomos lá na Santíssimo, né? Santíssimo Sacramento, que ali traz diviníssimo. E ele faz parte do CNBB. Eu sei, meu caso de agora também tem. E eu rabisquei e botei. Entendeu? Eu falei com ele, pode. Raciocina isso, senão você está caindo numa heresia, não dá? Antes de publicar isso. Bom, minha parte acabou.